quais foram os principais acontecimentos para a liberdade no Brasil e no mundo em 2024. Hoje é dia de retrospectiva, último episódio da nossa temporada, também conhecido como último episódio do ano de 2024 aqui do Livrescast. Eu sou o Mano Ferreira. Eu sou o Magno Cal. Deixe o seu like, comente, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, seja no YouTube ou nas plataformas de podcast. Este é o Livrescast. Magno, qual o maior destaque de 2024? Como você resume o ano de 2024? Eu tinha toda uma forma especial pra falar sobre isso, mano, mas a gente teve que recomeçar a gravação e eu perdi a espontaneidade da forma especial que eu tinha pra falar sobre isso. Mas gostaria de dizer que tenho dois destaques. Um destaque aqui no Livres de 2024 foi o lançamento da nossa Box Livres. A Box Livres, para vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube, está aqui na nossa frente. Para você que não está nos acompanhando pelo YouTube, só está ouvindo, entenda que a Box Livres está aqui na nossa frente com 5 boletins livres, que é um dos conteúdos que mandamos dentro da Box para nossos associados que se inscreve a partir do plano avançado. Então você não apenas contribui com a continuidade do nosso trabalho, não apenas é convidado para eventos especiais, mas também recebe todos os meses na sua casa uma caixa com produtinhos preparados especialmente para você, associado do Livres. E vale muito a pena se tornar um associado, porque se esse foi o nosso destaque em 2024, em 2025 teremos ainda mais novidades, com um calendário recheado de eventos, atividades, novas formações para líderes livres. Então, não se esqueça de apoiar o nosso trabalho e se tornar um associado do Livres lá no nosso site em eusoulivres.org/participe ou espírito natalino batendo. Exatamente. Você também pode fazer aquele Pix amigável, aquele Pix para alentar os nossos corações. Faz parte dos 37% dos brasileiros contemplados pela CLT, está recebendo provavelmente o seu 13º. Contribua para a liberdade mandando um Pix para o Livres, ou então, se você é um profissional liberal, recebe bônus no fim do ano, doe um pouquinho do seu bônus para a causa da liberdade, faça um Pix para o Livres ou se associe a partir do plano avançado para receber em sua casa todos os meses a Box Livres. Você pode fazer o Pix utilizando a chave pix@eusoulivres.org. Exatamente. Fim do jabá. Agora vamos falar de temas. O tema que eu escolhi para falar de 2024, como um resumo de 2024, mano, é a PEC do Quinquênio. A PEC do Quinquênio é basicamente o resumo do que é a política brasileira nesse ano, e você que estava trabalhando, acordando cedo para pagar seus impostos, para que os pobres membros do judiciário recebessem retroativamente esse privilégio, talvez não tenha acompanhado muito de perto o que foi a PEC do Quinquênio, mas era a tentativa de se fazer uma PEC para legalizar ou para inscrever na Constituição brasileira um privilégio, principalmente para os membros do Judiciário, que ganham um aumento de salário automático, independentemente da sua performance, independentemente da situação fiscal do Brasil, a cada 5 anos. Esse foi um privilégio extinto e que o Judiciário e seus representantes tentaram articular no Congresso Nacional para que voltasse em forma de PEC. A previsão do gasto era de 82 bilhões, com B, em 3 anos. Nós do Livres nos engajamos nessa pauta, fizemos uma mobilização que envolveu associados em todo o país, que envolveu um abaixo-assinado, uma nota técnica, um trabalho de articulação e advocacy da nossa equipe em Brasília, indo nos gabinetes, conscientizando os deputados e senadores sobre o absurdo que significaria a aprovação dessa PEC, que tem como mentalidade basicamente uma noção de direito divino ao aumento de salário, né? Exatamente. Como se a elite do nosso funcionalismo de alguma forma tivesse nascido abençoada por Deus
com o direito sagrado de ter aumentos automáticos a cada 5 anos. Apenas por permanecer na profissão, né? E o bizarro é que tanto é assim que, com a mobilização da sociedade, a pauta saiu da agenda do Congresso Nacional, porém, não foi o bastante para conter o desejo do judiciário. Em total desmoralização das instituições brasileiras, em total desmoralização da separação dos poderes, dos check and balances naturais de uma democracia. Como o texto não avançou no Congresso Nacional em formato de PEC, o Judiciário impôs o quinquênio mesmo assim. Concedeu a si mesmo esse benefício que não contou com o apoio dos parlamentares, ou seja, não passou pelo trâmite normal do legislativo, mas eles não estão nem aí. Eles fizeram isso mesmo assim, num absoluto escárnio a respeito em relação à opinião do Congresso Nacional, a mobilização da sociedade civil, da sociedade brasileira, todas as outras organizações ligadas à transparência, à responsabilidade com o dinheiro público, representantes da direita e da esquerda, a mobilização da política contrária a esse privilégio. Nada disso adiantou porque o judiciário faz as próprias leis para si mesmo e ninguém nesse momento parece ter a capacidade de colocar freio à autocontenção de privilégios. Uma coisa que a gente via acontecer no legislativo até os anos 90, início dos anos 2000, aqueles aumentos de salário no apagar das luzes, aumentos de privilégios a si mesmos, muito diminuídos nos últimos anos no legislativo e no executivo, que são braços do Estado mais permeáveis à opinião pública, porque seus representantes precisam ser chancelados a cada 2 anos nas eleições. Mas essa pressão da sociedade não parece ter chegado no judiciário, né? O judiciário permanece, em média, com salários muito maiores do que no executivo e no legislativo e sem a menor vergonha de se autoconceder privilégios. Então, para mim, esse tema é o símbolo de 2024, é o símbolo do Brasil que nós temos, que por um lado tem uma sociedade civil engajada tentando injetar um pouco de responsabilidade no Estado brasileiro, e você tem membros do mesmo Estado brasileiro tentando pensar apenas em si mesmo, nos próprios benefícios e contra o interesse da sociedade. Eu acho tua escolha espetacular, assim, porque é um símbolo que também facilita a explicação de por que, afinal de contas, apesar do Estado brasileiro ter uma arrecadação muito acima da média dos países de renda semelhante à nossa, nós não conseguimos fechar as contas públicas. Porque a gente não tem uma abordagem semelhante aos países de renda próxima da nossa, né? A gente concede a alguns membros do funcionalismo brasileiro, alguns membros da classe empresarial brasileira, alguns membros de algumas pessoas que são contempladas com certos benefícios, praticamente o direito de viver de uma forma privilegiada, né? O direito de viver na riqueza. A gente concede a alguns membros do funcionalismo brasileiro o direito de ir fazer mestrados e doutorados no exterior, mantendo não apenas seu trabalho, mas também seus benefícios, inclusive seus benefícios por desempenho de função, as funções que eles não estão desempenhando. E as pessoas, contrariamente, óbvio, né? Uma pessoa comum precisa dar baixa no seu trabalho, arrumar uma forma de sobreviver, e o Estado brasileiro concede esse benefício a alguns dos seus funcionários, concede aos membros do judiciário direito ao aumento automático, independentemente das contas. A gente garante a alguns empresários brasileiros o direito de viver sem concorrência. Então, o Estado brasileiro é um distribuidor de privilégios, e esses privilégios custam muito caros para os outros brasileiros, né? O país da meia entrada, todo mundo ganha uma meia entrada, e aí a luta não é para acabar com a meia entrada para todo mundo, para diminuir o preço para todo mundo. A luta é para cada pessoa conseguir a sua própria meia entrada e seguir vivendo, como dizia Bastiat, à custa de todos os outros. Todos querem pagar metade do dobro. Isso. Então impõe o dobro para os outros. Isso. Todo mundo quer ser o privilegiado a pagar metade. Então você sai
botando o dobro para todos os outros, sem perceber que você, em algum momento, é o outro que paga o dobro, né? Em algum momento você é o esperto que paga a metade, mas em todos os outros momentos você é o bobo que tá pagando o dobro, porque os outros também precisam receber suas metades. Não à toa o Brasil deu um nó e a gente segue com um déficit estrutural nas contas públicas que seguem de uma forma gerida sem qualquer responsabilidade, apesar dos nossos esforços hercúleos pelo avanço de uma cultura de avaliação de desempenho das políticas públicas, de revisão, corte de gastos, que foi uma das nossas principais atividades nesse ano, né, Marco? Exatamente. A gente entende que para o Brasil não viver permanentemente estado de déficit, permanentemente tendo que se endividar para o Estado sobreviver provendo seus serviços mais básicos, o Brasil precisa de um corte de gastos. Porque nós não gostamos de impostos. Então, se você não gosta de impostos, você precisa se juntar a nós nessa campanha para que o Estado brasileiro revise os seus gastos, corte alguns dos seus gastos, aprenda a priorizar os seus gastos, ao invés de simplesmente seguir tentando aumentar as suas receitas desmensuradamente, porque sem corte de gastos não haverá jamais corte de impostos. Não à toa, ao longo de 2024, o Livros realizou um ciclo de eventos na Câmara dos Deputados para discutir a importância de uma implementação da revisão de gastos. Tivemos a participação de especialistas como Marcos Mendes, Daniel Cury, Sérgio Firpo, Pedro Neri, realizando debates na Câmara. Temos disponível no link que está aqui na descrição desse episódio para você ver como nós pautamos esse tema e seguiremos pautando nos próximos anos. Esses eventos foram uma parceria com o mandato da deputada Adriana Ventura e estão disponíveis no canal da TV Câmara no YouTube. Exatamente. Agora, se no Brasil o cenário foi esse, no mundo nós tivemos um acontecimento que certamente impactará os próximos anos. A volta à presidência dos Estados Unidos de Donald Trump, tendo como uma das suas principais promessas de campanha a imposição de tarifas. Exatamente. O Trump, desde a sua primeira eleição, nunca fingiu ser um republicano de livre mercado, né? Pelo contrário, o Donald Trump conseguiu mudar o perfil do Partido Republicano para um partido que era, de forma geral, majoritariamente inclinada para políticas de livre mercado, para um partido que hoje se diferencia muito pouco da esquerda em termos de comércio internacional. O Donald Trump sempre teve a sua política de America First, né? América primeiro, comprar produtos dos Estados Unidos, fabricado nos Estados Unidos, para tentar recuperar a capacidade industrial dos Estados Unidos, que segundo essas visões econômicas com representantes na esquerda e na direita, perderam seus postos de trabalho para países menos desenvolvidos, onde a produção é mais barata ou, em tese, mais barata, e o Trump acredita que com o protecionismo, com tarifas sobre produtos importados, os Estados Unidos conseguirão voltar a produzir, a ter uma capacidade industrial aumentada e produzir esses bens que hoje eles veem os americanos comprando do estrangeiro. É claro que isso é um imposto sobre os americanos, as tarifas acabam sendo pagas pelos consumidores de uma forma ou de outra, mesmo que deixem de comprar os produtos estrangeiros, mas Trump conseguiu, a moda janja, defender que quem pagaria as tarifas seriam as empresas e não os consumidores, como se as empresas tivessem outra forma de obter dinheiro, senão pelo consumo dos consumidores. É impressionante que você citou a Janja, a primeira-dama do Brasil. E especialista em comércio internacional, aparentemente. Que talvez tenha sido a mais icônica e simbólica participação de Janja no debate público desde que ela se tornou uma figura pública. Ela, em meio a uma medida do governo Lula que instituiu a famosa taxa das blusinhas, isso,
ela tentou argumentar que a conta seria paga pelas empresas e não pelos consumidores. Isso, ainda dando uma cartada de pessoal, falei aqui com o ministro Haddad e quem vai pagar a taxa serão as empresas. Como se ela tivesse tido uma ideia inédita, como se só ela tivesse acesso a alguém que entende de economia, no caso, o ministro Haddad, e como se um tweet dela fosse pacificar a internet, porque a taxa das blusinhas afetou diretamente a base do governo Lula, a base de eleitores do presidente Lula e certamente a base de fãs, seja lá o que isso seja, da primeira-dama Janja. Então ela trouxe aí essa pérola de sabedoria que certamente tem sua origem na crença de que as empresas lucram muito dinheiro e que poderiam absorver essa taxa sem repassar um único centavo para o consumidor. Magno, essa pauta, que basicamente a gente está falando do retorno fortalecido de uma visão protecionista de mundo, dado que, voltando a falar dos Estados Unidos, sempre foi um país que foi o farol do livre comércio ao longo de boa parte do pós-guerra até agora. Desde o início da sua história, os Estados Unidos se beneficiou, a declaração de independência dos Estados Unidos já é uma ruptura de exclusividade comercial, uma declaração de intenções de que desejaria fazer negócios com o mundo todo, e agora se vê nessa situação de empobrecer voluntariamente os seus habitantes em troca de uma possível retorno industrial. Né? Eu acho impressionante, porque a mentalidade protecionista tenta e consegue muitas vezes convencer as pessoas de que obrigá-las a pagar mais caro pelo mesmo produto ou por um produto de pior qualidade é a fórmula para enriquecê-las. É difícil explicar isso psicologicamente. Eu acho que as pessoas pensam que serão uma das beneficiadas com os empregos industriais que pagam muito bem, que os políticos acabam prometendo, e que não serão as pessoas prejudicadas com os preços altos, quando a realidade é absolutamente a inversa, né? Muito mais pessoas pagam o preço de fato em dinheiro do protecionismo e poucas pessoas são beneficiadas pelos empregos que acabam sendo criados, mesmo porque esses empregos não são empregos verdadeiros, são empregos criados por uma política de governo. E se o governo troca, se o cenário internacional muda, esses empregos precisarão de ser sustentados com mais política governamental, porque não há demanda verdadeira por esses produtos. E, de novo, como a gente falou bastante nos nossos debates, nossos eventos, nossos posts sobre protecionismo, sobre taxação de importados, todo brasileiro sabe que a maioria dos produtos é mais barata no exterior. Todo brasileiro sabe isso, mas enfrenta isso como se fosse um fato natural. Como se fosse tão natural quanto o sol e o calor do Nordeste fosse o Brasil ter preços altos, e não é verdade. É um fruto de uma política governamental que escolhe fazer com que paguemos mais caro por alguns produtos para que produtores instalados no Brasil tenham seu mercado protegido. E, na verdade, o que acontece é que pessoas que conseguem fazer viagens internacionais trazem lá seus até $1.000 nas malas e muitas vezes trazem o que desejam trazer, o que precisam comprar, e quem não tem acesso a viagens internacionais acaba tendo que pagar mais alto, divide os pagamentos em muitas parcelas, juros e todos os problemas que a gente sabe que acontecem para o consumidor brasileiro. Agora vamos trazer esse contexto para o que nos espera na política brasileira, porque este também foi um ano de eleições municipais. Eleições municipais que foram marcadas por uma grande vitória das forças do chamado Centrão. Pois é, né? Havia muito questionamento sobre o bolsonarismo versus o lulismo, e não foi isso que a gente viu, né? O bolsonarismo e o lulismo
viraram quase que uma questão informativa para algumas pessoas. Isso era um ponto importante, né? Esse candidato é mais próximo do Lula ou do Bolsonaro, mas os grandes vencedores são aqueles políticos intercambiáveis, né? Os políticos que apoiaram a Dilma, apoiaram o Temer, apoiaram o Bolsonaro, apoiaram o Lula. Esses aí é que se deram bem nas cidades, né? Os Gilbertos Kassabs da vida. Isso. Os Kassabs que apoiam o Tarcísio e o Lula ao mesmo tempo, essas coisas, né? Pois é. De que forma... Qual é a lição que isso deixa, na tua visão, para políticos liberais ou para eleitores liberais? A respeito da política. A gente tá conversando aqui, eu tô olhando o Sérgio Vitor aqui na nossa frente num boletim Livres de novembro. O Serginho é um cara que foi eleito muito jovem, deputado estadual em São Paulo. Em 2022, naquela campanha polarizada, não conseguiu se reeleger, mas que nesse ano foi eleito prefeito de Taubaté com 62% dos votos. O Serginho é um cara que, mesmo frente a um cenário super polarizado, ele manteve seus princípios, as suas posições sempre foram muito claras, fez uma campanha muito legal, focou nos problemas da cidade. Eu acho que a lição que 2022-2024 nos deixa é que, de forma geral, a não ser que estejamos tratando de questões de comportamento que são necessariamente polarizadas, a não ser que a gente esteja tratando de temas muito ideologizados, a gestão das cidades passa um pouco ao largo do bolsonarismo e do lulismo. Acho que o bolsonarismo e o lulismo se relacionam com visões de mundo que se encaixam muito bem numa eleição nacional. Você está discutindo políticas que abrangem o Brasil inteiro, você está discutindo políticas internacionais, você está discutindo uma visão de país, que são questões muito macro, e aí a nossa visão de mundo, as visões ideológicas tendem a influir um pouco mais, versus numa eleição municipal em que você está pensando nos serviços que a prefeitura presta, né? Há uma relação muito mais próxima de prestação de serviços da prefeitura, e acho que todos os vereadores podem dar esse testemunho, né, de que a abordagem da população em relação aos vereadores é sempre uma questão de serviços, e nos prefeitos também, mas em relação às eleições nacionais existe uma abordagem mais de visão de mundo. E a lição ideológica é que a ideologia é muita coisa, mas não é necessariamente tudo, né? A nossa visão de mundo explica muitos dos nossos votos, mas às vezes ali na sua cidade você tem uma história com um prefeito que foi bom de jardinagem, mas deixou o lixo espalhado, ou então um prefeito que era ótimo na zeladoria, mas apoiou o Lula, mas dane-se, e você vota nele porque você gosta de zeladoria, ou então um prefeito que é bolsonarista, mas deu jeito no transporte público da sua cidade, você que é lulista vota nele mesmo assim. Acho que tem muito mais desses brasileirismos políticos nas eleições municipais do que há nas eleições nacionais. As eleições nacionais a gente tem os clássicos Lulécio, sabe, esses... teve o Luzema em Minas, talvez Minas que seja o problema, né? Os todos de Minas. Onde há essa mistura do voto para governador de um lado e o voto para presidente do outro, mas isso se repete muito mais vezes nas eleições municipais, e eu acho que a lição para os liberais em eleições municipais é foco no trabalho. Eu tô vendo aqui também o nome da Marcela Tropa, e a gente esteve com a Marcela nesse último final de semana lá em Belo Horizonte, e a lição dela é muito trabalho. Visitou muitas comunidades, ouviu muita gente, conversou sobre muitos problemas, trabalhou muito, e no final das contas é isso que o político local pode fazer, né? Pra mim, a grande lição é que a gente nunca pode esquecer que, no fim das contas, o protagonista da política é o eleitor. Então, o foco de qualquer político precisa ser em estar conectado com o que o eleitor deseja, né? Muito mais do que sinalizar que faz parte de um grupo, de outro, que se aproxima de um líder nacional ou não. Eu acho que o fundamental
especialmente se a pessoa deseja ter independência na sua atuação política e não ficar apenas amando de uma estrutura que é maior do que suas próprias ideias, é se conectar com o eleitor e tentar trazer soluções para os problemas que de fato estão na cabeça do eleitor, né? Então, eu espero que isso seja assimilado por líderes do movimento liberal, porque acho que essa eleição também teve uma prova de hipótese para alguns que tentaram se camuflar de coisas que não eram, tentando performar um personagem para se conectar com outras figuras de outros campos políticos que conseguem votos, mas a imitação não ganha da originalidade, né? Então, se afastar daquilo que defendemos para tentar enganar o eleitor de alguma forma é uma péssima receita. É muito melhor se conectar com o que o eleitor de fato deseja e tentar convencê-lo de que a sua solução para aquele problema é a melhor possível para resolver aquela dor. Né? Vale dizer que políticos nacionais ainda elegem pessoas, né? Então, principalmente o Bolsonaro elege pessoas, né? O Nicolas Ferreira elege pessoas. A depender da sua cidade, você aparecer como candidato do Nicolas Ferreira vai aumentar a sua exposição, vai te trazer alguns votos, mas na minha visão, esse efeito está diminuindo de 2018 para cá. 2018 ele foi super importante. O Bolsonaro elegeu dezenas de deputados federais que literalmente nunca tinham tido um único voto na sua vida e não eram conhecidos por ninguém, simplesmente por estar associado ao Bolsonaro. Em 2020 isso foi menor, em 2022 menor, continua acontecendo, mas em 2024 foi ainda menor. Ainda houve vereadores eleitos por Nicolas Ferreira, por Jair Bolsonaro. Esse fenômeno não se repete dessa forma na esquerda, né? Mas ainda houve candidatos eleitos por Bolsonaro pela sua figura. Mas esse fenômeno, na minha visão, vem diminuindo e não à toa a gente vê e viu alguns políticos que tentaram esse truque e não deu certo, né? Porque acho que é um instrumento que já se esgotou. A gente não sabe como vai ser em 2026. Mas se de fato o Bolsonaro permanecer inelegível para 2026, esse efeito de transferência de votos para candidatos nas eleições proporcionais tende a ser ainda menor, porque a figura que conseguia promover esse fenômeno com mais efetividade era o Bolsonaro. E Bolsonaro, se não conseguir se viabilizar como um candidato nos próximos anos, a tendência é que a sua exposição política, o seu poder político, tenda a ficar menor, mesmo que ainda seja, obviamente, muito grande. E, ao que tudo indica, é isso que deve acontecer. Porque outro acontecimento muito relevante desse ano foi o indiciamento, a conclusão do inquérito da Polícia Federal e o consequente indiciamento de diversos personagens do ciclo mais íntimo do poder durante a gestão de Jair Bolsonaro, que tramaram um golpe de Estado. A gente ainda tem todo o processo judicial para transcorrer e é uma coisa muito chata que eu vou dizer, que na justiça brasileira tudo pode acontecer, né? É uma coisa que não nos orgulha, mas a verdade é que no julgamento de políticos na justiça brasileira, qualquer coisa pode acontecer. Você pode ter um político culpado, condenado em mais de uma instância, que depois sai da cadeia e vira presidente. Então, qualquer coisa pode acontecer, mesmo que haja muitas provas. A gente teve o fenômeno do não condenado com múltiplas provas na direita, e talvez a gente vá ver a repetição desse mesmo fenômeno na direita. Ficou muito complicado para o Bolsonaro e para o seu entorno, porque todo mundo sabe, todos os brasileiros sabem, que a preparação para a eleição de 2022
e o pós-eleição de 2022 não foram normais. Não, o presidente e seu entorno não se comportaram da forma que presidentes e seus entornos se comportam em eleições normais de países democráticos. Não se comportaram normalmente. E depois, a Polícia Federal, um órgão de Estado, fez uma investigação e descobriu inúmeros indícios de que havia algumas possibilidades sendo estudadas para a reversão do resultado da urna em 2022. Então, por mais... Essas possibilidades, inclusive planos de assassinatos do presidente eleito e do presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Havia algumas possibilidades, porque tinha possibilidade do Estado de Defesa, possibilidade do Estado de Sítio, como a comissão de notáveis das Forças Armadas, que inclusive o advogado do Bolsonaro está tentando usar isso como defesa do Bolsonaro, dizendo, olha, eles acabariam por chutar o Jair. Ou seja, o Jair, o argumento do advogado do Bolsonaro é que o Bolsonaro era o mais fraco intelectualmente do grupo e que acabaria sendo excluídos pelos mais fortes intelectualmente do grupo. Como se você ser o mais burro da quadrilha lhe deixasse como menos membro da quadrilha. Não, você continua sendo membro da quadrilha. Havia a possibilidade também do envenenamento de Lula e Alckmin, mais um fuzilamento do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, a ele o destino era até pior do que pro Lula e pro Alckmin. É claro que sempre haverão os negacionistas. Há pessoas que até hoje acham que a Lava Jato foi uma conspiração americana para quebrar as coitadas e super inocentes construtoras brasileiras que jamais tiveram departamentos inteiros para cuidar das propinas para os políticos. Então haverá pessoas que acharão isso tudo uma grande coincidência ou que tentarão fazer um desvio para a discussão das urnas eletrônicas. Mas, de fato, é que ao presidente foi apresentado pelo menos um plano de subversão do resultado eleitoral e que há duas testemunhas muito fortes, o então comandante da Aeronáutica e o então comandante do Exército Brasileiro, que confirmam que foram apresentados a esse plano pelo próprio então presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, a tendência já estava muito ruim para Bolsonaro, e depois da conclusão da investigação da Polícia Federal, me parece que as chances dele... Hoje, claro, nós estamos aqui gravando no dia 12 de dezembro de 2024, a tendência é que Bolsonaro permaneça inelegível e com as provas apresentadas, com toda a razão, né? Toda a razão. Ou seja, 2024 trouxe fatos apurados pela polícia que comprovam que o Livre sempre esteve certo sobre qual a relação entre Jair Bolsonaro e a liberdade. Ou seja, ele é um adversário da liberdade. A relação não de Jair Bolsonaro com a liberdade é parecida com a do Vasco com a Vitória. Não costumam se encontrar muitas vezes. Jair Bolsonaro nunca mentiu pra ninguém sobre isso, como o Vasco também nunca me enganou. Pra quem não me conhece, eu sou o Vasco. O Jair Bolsonaro nunca enganou ninguém. Talvez esse seja o meu maior ponto de incompreensão com as pessoas que realmente acreditavam que podia ser diferente. Eu, pessoalmente, jamais acreditei que ele teria capacidade, seja de mobilização, de popularidade ou de organização, para completar qualquer movimento golpista. Esse governo golpista dele não duraria 5 dias, porque ele não conseguiria ter apoio em lugar nenhum para isso. No entanto, a tentativa já é crime. Então, se você me perguntar se eu acho que o Bolsonaro teria conseguido, de fato, dar um golpe e permanecer, não. Ele acordaria com Brasília rodeada por manifestantes, tendo que fazer um AI-5 imediatamente e se comportando como se estivéssemos nos anos 60, que não estamos. Mas
a tentativa já é crime, então o que vale nesse ponto não é se de fato eles chegaram a tentar envenenar o Lula. O planejamento já é crime e me parece que temos alguns testemunhos e múltiplas provas de que havia, de fato, coisas sendo planejadas nos bastidores do mais alto escalão da República Brasileira no final de 2022. Esperamos que o crime seja devidamente punido depois do devido processo legal. Agora, o que deixou de ser crime em 2024 foi portar maconha. Exatamente. E cultivar um número limitado de plantas fêmeas na sua própria casa. Vale lembrar que a gente, historicamente, é favorável à legalização das drogas. Nós jamais discutimos esse tema com meias palavras, jamais discutimos esse tema com eufemismos. Nós acreditamos que adultos devem ser tratados como adultos e devem ter a liberdade de exercer a sua responsabilidade enquanto adultos. Então, sempre defendemos a legalização das drogas, sempre defendemos a modernização da lei de drogas brasileiras. Discordamos do meio pelo qual essa mudança aconteceu. A gente acredita no processo. Foi através de uma decisão do Supremo Tribunal Federal e não por via legislativa, que seria a via mais adequada. Exato. E como a gente estava criticando aqui no caso do quinquênio a utilização da via judicial ao invés da via legislativa, não podia ser diferente nesse caso. A gente prefere a via legislativa, a via judicial. Mas nós precisamos destacar alguns fatos, e talvez o principal fato que pendia sobre a lei de drogas nesse caso era da indefinição a respeito da pessoa ser um usuário ou ser um traficante. Né? Na lei não havia distinção de como se classificaria um usuário e um traficante. Em muitos desses casos, essa distinção é feita de forma absolutamente subjetiva, porque não havia parâmetros objetivos para delimitar quem seria um usuário e quem seria um traficante, o que levava, e há muitos estudos mostrando esse fenômeno, levava a uma aplicação injusta da legislação. Né? Então, se você tem cara de consumidor, você era tratado como consumidor. Se você não tem cara de consumidor, você é tratado como traficante. Ou seja, se você é pego com X gramas de maconha que custam X reais e você tem cara de alguém que tem X reais para gastar em X gramas de maconha, você seria tratado como um usuário e teria uma pena nula, né? Você seria fichado, mas não seria preso. Agora, se você não tem cara de que teria X reais na sua conta, ou seja, se você é preto, pobre, se você não mora em áreas nobres, se tá de noite na sua rua, não tem iluminação, se seu carro tá um pouco ferrado, se você não tem um bom advogado, você poderia acabar sendo fichado como traficante, mesmo sendo encontrado com a mesma quantidade de drogas de uma outra pessoa que tem uma condição social diferente de você. E isso não somos nós que estamos criando ou inventando. Há muitos estudos no Brasil a respeito das diferentes aplicações de pena, inclusive, a depender de quem é o apenado. Né? Um relatório do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que fez um levantamento com todos os processos que envolviam porte de drogas sem quaisquer outros indícios, ou seja, onde o porte de uma determinada quantidade de drogas era o único elemento para amparar o processo, ficou constatada a diferença brutal de tratamento de acordo com o grau de instrução. Isso, o grau de escolaridade também era um grande determinante, né? Então, quem tinha curso superior era usuário, exatamente. Quem tem o ensino fundamental é traficante. E nós não estamos aqui falando, claro, das apreensões que encontrava o cara com 20 gramas de maconha, uma balança de precisão e material para embalar a droga. Nós estamos comparando
bananas com bananas, Exato. né? Drogas, apenas drogas com apenas drogas. E fatores sociais influenciavam diretamente na discriminação esse traficante usuário, uma discriminação que reflete diretamente no tamanho da pena que a pessoa responde. Então, o STF colocou parâmetros objetivos, e aí cabe a discussão se você acha que 40 gramas é muito, 40 gramas é pouco, se devia ser 10, 5, 20, 50, mas havia, de fato, a necessidade de adoção de parâmetros mais objetivos para tentarmos diminuir o impacto desses fatores outros na aplicação da pena de porte de drogas, né? A quem é pego portando drogas, um crime que, para nós aqui do Livres, não deveria nem ser crime. Exatamente. Agora, falando em nós aqui no Livres, foi um ano de muito trabalho. Nossa, muito trabalho. Tivemos mais de 2.000 cadernos de políticas públicas entregues em todo o Brasil. Caderno de políticas públicas, que é o documento que sintetiza a visão de políticas públicas prioritárias do Livres para aquele ano. Nesse caso, foi um ano pautado por eleições municipais, então o nosso caderno publicou uma série de propostas apoiadas pelo Livres para o nível municipal, para prefeitos e vereadores. Eu ia te perguntar qual tinha sido a iniciativa que te deu mais trabalho nesse ano. Já começo dando a minha resposta. A minha resposta que me deu mais trabalho foi o caderno de políticas públicas. Nós, antes das eleições, nós já tínhamos distribuído mais de 2.000 cópias e eu viajei, se não me engano, para 11 estados levando a palavra e o livro. A palavra de libertação do caderno de políticas públicas de 2024 para 11 estados, e aí dezenas e dezenas de cidades, centenas de candidatos com quem nós nos encontramos, muitas viagens para aeroportos, e de cidades para aeroportos, de aeroportos para cidades. O pessoal da Latam já me tratava como tu, mas foi muito legal porque a gente conseguiu fazer com que o caderno obtivesse uma capilaridade bem grande. A gente mandou exemplares do caderno para todos os estados brasileiros. Nossos líderes assinamos também. Mais de 70 termos de compromisso em torno de propostas do caderno. Exato, e nós fizemos apenas 2 meses de trabalho com esses cadernos, com esses termos de compromisso, e conseguimos assinar mais de um por dia na média. Então, houve uma receptividade muito grande. O caderno teve uma saída, né, em termos de reuniões nas quais nós entregávamos os cadernos a candidatos ou candidatos que requeriam o caderno por meio do nosso site, muito grande, muito maior do que a nossa experiência em 2022. E com a experiência do que aprendemos em 2022, que trabalhamos as ideias do Caderno Nacional e Estadual por 23 e 24, nós pretendemos também seguir trabalhando as propostas do Caderno de Políticas Públicas de 24 durante o próximo mandato dos legisladores e dos prefeitos nas cidades brasileiras a partir de 2025. Vale dizer que o Caderno de Políticas Públicas foi resultado de uma série de discussões que envolveu o nosso Conselho Acadêmico. Exatamente. E ao longo do ano, o nosso Conselho Acadêmico também realizou uma série de encontros para debater políticas públicas no Brasil. É uma iniciativa que teremos continuidade no ano que vem. Né? Exatamente. Os encontros com o Conselho Acadêmico, junto com o nosso trabalho, junto às setoriais temáticas compostas por associados do Livres, que geram as ideias que acabam por formar o Caderno de Políticas Públicas. Nós primeiro definimos uma série de eixos de políticas públicas, depois detalhamos políticas específicas em cada um desses eixos, passamos por uma série de fases de verificação e de aprovação das ideias compostas no caderno, e esse é o processo, um processo deliberativo que é construído ao longo dos anos ímpares. Então, a partir do início do ano que vem, já em janeiro, vamos ter o nosso primeiro encontro e seguiremos tendo esses encontros, usando esses encontros como fonte de brainstorming, de discussão para as ideias que estarão nos cadernos de políticas públicas dos próximos anos. A próxima edição, claro, sai em 2026.
Um outro eixo de trabalho muito importante na nossa formação com os líderes são os encontros de líderes, que são workshops de capacitação. Nós realizamos 9 encontros de líderes livres ao longo de 2024, tendo formações com nomes como Edson Lau, Thiago Mitrô, Renato Diniz, diversos voluntários que também nos ajudaram a colocar de pé esse programa. E essa rede de capacitações é importante, inclusive para os nossos 179 líderes certificados qualificarem a sua atuação. Dentre estes, tivemos 21 líderes livres que, em 2024, se elegeram para cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. As atividades realizadas pelos líderes livres também passaram a compor o que nós lançamos esse ano como ranking de líderes livres, que basicamente contabiliza as atividades desenvolvidas pelo nosso conjunto de líderes. Entre outras atividades que valem a pena ser destacadas, nós tivemos, por exemplo, o ativista Guilherme Livotti, que agora se tornou o vereador mais jovem de São José. Não, de Apucarana. Perdão. A terra do boné. Eu acabei de confundir o Livotti com o Crislan, que é de São José. Que é de São José, que foi eleito o vereador mais jovem na legislatura passada. O Crislan foi reeleito com uma votação consagradora agora em 2024. Foi eleito muito jovem ainda em 2020, mas o Livotti também foi eleito, é o vereador mais jovem da próxima legislatura em Apucarana, a terra do boné. Exatamente. Você teve lá esse ano. Tive em uma das viagens de divulgação do Caderno de Políticas Públicas. Eu e o Rafa, aqui do nosso time, tivemos lá em Apucarana, demos algumas entrevistas, tiramos fotos com o Livotti na frente do bonézão. O bonézão é um boné gigante construído na entrada de Apucarana, a terra do boné. E uma das principais ações do Livotti ao longo desse ano, para além da sua própria eleição, foi a suspensão do aumento ilegal para o salário dos vereadores de Apucarana. O Livotti liderou esse caso e conseguiu barrar na justiça um aumento de salário para os vereadores que tinha sido feito de forma ilegal, atropelando o devido procedimento. E o caso, enfim, repercutiu nacionalmente. Né? Eu ajudei, inclusive, a levar o Livotti lá no Morning Show da Jovem Pan para falar sobre isso. Mas um outro caso que também repercutiu nacionalmente com muito destaque foi a ação do professor Thiago, nosso líder, que protagonizou os maiores atos do Brasil contra a proposta do governo Lula de regulamentação do trabalho dos motoristas de aplicativo, que basicamente era uma proposta de encoleirá-los com a CLT, e os motoristas de aplicativo se organizaram para rejeitar a proposta do governo. O professor Thiago foi um dos protagonistas dessa mobilização nacional. Esteve, inclusive, no Congresso Nacional, discursando, liderou uma grande comitiva de motoristas e motoqueiros dos aplicativos. O governo dizia que tentava melhorar a vida para as empresas e para os motoristas e motoqueiros. No final, nem as empresas, nem os motoristas e motoqueiros apoiavam a ideia do governo, porque acreditavam que o governo estava preocupado só com a própria vida e não com a vida das empresas e dos trabalhadores que utilizam dos aplicativos para buscar o seu sustento. E acabou que o PL não avançou graças à resistência do setor, e aí o setor não são necessariamente as empresas. Havia muitas empresas que já estavam pacificadas com o governo. Exatamente. Mas os motoristas, os motoqueiros se mobilizaram e resistiram, fizeram força e ganharam força política suficiente para travar esse processo. E o tema desapareceu das notícias, né? O governo simplesmente desistiu de tocar adiante essa pauta, pelo menos por enquanto, mesmo que tenha, não sei se vocês se lembram, né, da mobilização aí
da escala de trabalho, que também agora a gente já mudou de assunto e todo mundo... Parecia só haver uma prioridade no Brasil por aproximadamente uma semana. Aí, de repente, a gente já mudou de assunto, seguiu a vida, ninguém lembra mais do pessoal da farmácia, que de fato merece todo o cuidado, merece ter momentos de lazer com suas famílias, como todos nós merecemos, mas a mudança numa legislação requer estudo, requer avaliação de impacto, requer muita conversa, não se faz política pública apenas com boa vontade, com boas intenções. Tem de haver um estudo de impacto antes que possamos discutir seriamente qualquer coisa que vá modificar o mercado de trabalho dessa forma. Não existe canetada mágica, o que existe é trabalho duro, como essas ações dos líderes livres que contaram com o nosso apoio. Haverá muito mais disso no ano que vem. O objetivo do Livres com sua rede de líderes é potencializar o impacto do trabalho dos líderes em defesa da liberdade em todo o Brasil. Então, quem deseja ter o seu trabalho pela liberdade potencializado precisa se tornar um associado Livres, fazer parte do nosso programa de lideranças, e quem deseja ver esse trabalho ganhando cada vez mais dimensão e impacto no Brasil precisa apoiar o nosso trabalho, se tornando um associado do Livres ao longo de 2025, que vem com muita novidade, muita coisa boa. E muito trabalho pela liberdade, como sempre. É isso, que tenhamos todos boas festas, um Feliz Natal e um 2025 de muita liberdade por inteiro e para todos. Para você que não celebra o Natal, Feliz Natal de qualquer forma, porque o brasileiro, a gente é muito insensível culturalmente. Escute o Natal como desejos de boas coisas, que você também possa ter um fim de ano com a sua família, com seus amigos, com quem você quiser. Não precisa acreditar no que deu origem à celebração do Natal para receber um Feliz Natal no Brasil, né? A gente dá Feliz Natal para todo mundo. Obrigado por você que nos acompanhou até hoje. Até aqui e até o ano que vem. Um abraço.